Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Então, nós estamos aí. Hoje, nós temos uma parábola muito interessante. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Paz e bem vocês. Hoje nós temos uma parábola muito interessante, né? E assim, que tem um ensinamento muito profundo, e, e de certa forma muito importante, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Mas vale a pena a gente olhar essa leitura com outro olho. Tá entendendo? A gente não está acostumado a essa leitura com outro olho. Né? Um esforço que eu tenho feito durante esse tempo todo que a gente está fazendo a live, né, é fazer um esforço de dividir uma forma de ver, uma forma de entender a religião um pouco diferente do padrão, mas sempre dentro da leitura da igreja, né? Como eu costumo dizer, a leitura da Bíblia é muito complexa, tem muita coisa e sempre muito densa, né? E aí o que acontece é que vale a pena a gente fazer essa leitura sobre um outro ângulo, sobre uma outra visão, sobre um outro olhar, né? E às vezes é interessante porque, como é que eu vou dizer isso para vocês? Porque às vezes algumas coisas escapam da nossa visão, né? E isso é interessante porque as pessoas, como é que eu vou falar? Hoje está difícil. Porque as pessoas, elas se acostumam a ler sempre as mesmas passagens e interpretar do mesmo jeito, sem buscar, às vezes, uma atualização para isso, né? E eu vejo aqui algumas coisas que são atualizações importantíssimas e que as pessoas não fazem, né? Quando acabar talvez a pandemia, ou pelo menos quando acabar a epidemia aqui no Brasil, a gente possa até construir um grande círculo bíblico, que a gente possa fazer essa leitura juntos, né? Acho que seria interessante a gente ter essa experiência. Oi, Denise, paz e bem. Vamos dar mais 2 minutinhos para o povo chegar, para a gente poder fazer a nossa leitura, né? Todos aqui estamos chegando, todos ansiosos, né? E assim, existe muita coisa interessante nessa leitura, né? Por isso que é importante que a gente faça a leitura de hoje
com uma expressão antiga, com os olhos de quem quer ver. Né? Porque, se vocês se lembrarem, Jesus fala, eles ouvirão e não entenderão, verão e não entenderão. Né? Estará à vista e não será visto. Marcos faz isso muito bem. Né? Marcos trabalha a ideia do segredo messiânico o tempo todo. Você lê Marcos, você vê que Marcos fala de um segredo, e esse segredo só é revelado na ressurreição, na morte e na ressurreição. Lucas não, a teologia de Lucas, que o pessoal chama de teologia lucana, é diferente. Né? Lucas, ele quer trabalhar muito mais outras questões. Né? Então, Lucas tem a questão de mostrar a salvação para outros povos, outras formas de ver a fé. Né? Mateus ele mostrar toda a teologia, né? O texto de Mateus, mostrar às pessoas que todas as profecias a respeito do Messias estão cumpridas. E que Jesus é Deus, por isso ele tem autoridade sobre a lei. E João ele é o texto mais antigo de todos, também é um texto muito interessante, porque eu diria que é o primeiro texto escrito para os cristãos. Marcos escreve para os romanos, Mateus para os judeus, Lucas para os gentios, somente gregos, aquela região ali da Síria. E João escreve para os que já são cristãos. Né? E aí ele quer apresentar uma relação muito forte, né, de Deus, de amor, de salvação, de perdão. As pessoas se esquecem, sabe? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos lá. Naquele tempo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos. Porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, cuida de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo o texto, a Fátima entrou. Paz e bem, Fátima. Sabe, pessoal, esse texto é uma grandeza. Esse texto, ele tem uma quantidade de coisas nele, de fatos nele, que assustam. Mas que a maior parte das pessoas talvez não consiga capturar. E eu gosto de lembrar vocês, né, e gosto de até falar isso, que eu várias vezes li esse texto e não capturei algumas coisas que eu vou falar hoje. E talvez a próxima vez que eu ler esse texto eu encontre outras coisas que eu não encontrei até hoje. Mas algumas coisas são muito importantes, eu acho que elas têm a ver com o dia de hoje. Nós temos
que trabalhar isso na nossa cabeça. A palavra de Deus, ela foi escrita para a antiguidade, mas ela é importante para o dia de hoje. Né? Jesus está dizendo claramente, aqui está o texto está dizendo claramente que foi uma parábola, ou seja, isso não é um fato que ocorreu. Né? É interessante porque essa parábola, ela é uma parábola que só tem em Lucas. Lucas tem algumas coisas que só ele tem. Né? Porque Lucas ele faz um trabalho diferente de Mateus e Marcos e João. Mateus, Marcos e João viveram com Jesus. Lucas não, então ele pega outras informações. E aí é interessante porque ele fala assim: oi, Maria Alice, paz e bem. Ele fala assim, ele contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Sabe, pessoal, isso é um ponto-chave. Porque a gente tem que entender que esse fariseu que aqui é apresentado, ele não é mentiroso. Entendam bem. Algumas vezes as pessoas, e até eu entendo, porque há muitos momentos de Jesus, há muitos atritos entre eles, então a gente às vezes tem uma impressão que todos os fariseus, mestres da lei, todos os levitas, eram escribas, sacerdotes, eram um bando de hipócritas. Não necessariamente. Tá? Jesus fala, ele confia na própria justiça. E se vocês observarem bem, a oração desse fariseu não é em si uma oração errada. Né? Observa bem. Esse homem era um ladrão, esse homem era desonesto, esse homem era adúltero. Não. Esse homem jejuava 2 vezes por semana? Sim. Ele dava o dízimo de toda a renda dele? Dava. Então, nota bem, nada do que ele disse é errado. E observa que ele é um homem de fé, porque ele afirma que a conduta dele é uma graça de Deus. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ele entende que o fato dele ser um homem honesto, que não rouba, que respeita a esposa, que faz a sua prática religiosa, que divide os seus bens com aqueles que precisam, ele entende que isso é um dom de Deus. Né? Ele entende que não é mente ou não é esforço dele, mas é também uma bênção que Deus deu para ele. Então, a oração dele é uma oração que, vamos dizer, em muito, tem a ver com as orações nossas. Né? Tem a ver com muito do que a gente fala. Né? Quem nunca, ao fazer um ato assim, muito bom, ou quem nunca, ao conseguir um resultado superior, assim, fazer uma coisa muito bem feita, né? Não falou, sabe? Graças a Deus eu consegui fazer isso. Né? Me lembro uma vez que eu me vi num plantão em Paraty, que eu tive que atender 3 pacientes muito graves, um acidente de carro, os 3 com risco de vida, e a gente tinha 2 médicos, era eu e uma psiquiatra, era o que a gente tinha para atender. E a gente fez um monte de coisa assim, meio que improvisando as coisas, correndo, dando um jeito, vamos fazer, vamos acontecer, vamos lá. Quando terminou, os 3 sobreviveram, eu estava cansado. Olhei assim e falei, graças a Deus. Né?
Eu reconheci naquele momento que o que eu tinha feito não era só a minha perícia, não era só a minha capacidade, era algo que tinha uma parte da intervenção divina, que me aguçou os sentidos, que me fez lembrar de uma série de coisas. Né? Vai dizer que vocês também nunca fizeram isso, agradeceram a Deus, nem que sejam graças a Deus. Né? Na hora de um aperto, surge aquele socorro que você nem imaginava que surgia. Graças a Deus você chegou aqui, você está agradecendo a Deus por uma coisa que ocorreu na sua vida. Né? Então esse homem agradece a Deus por ser um homem bom, que consegue resistir às tentações do mundo, que consegue escapar dos pecados, que consegue manter a sua vivência religiosa, a sua fé. Ele está errado nisso? Não, ele não está errado nisso. E o cobrador de impostos? O cobrador de impostos, eu já falei, era a figura do pior que existia naquela região. Primeiro porque ele colaborava com os romanos, ele cobrava os impostos para os romanos. Então ele ajudava aqueles que oprimiam o povo judeu. Ele era um sujeito que convivia com os pagãos, mexia no dinheiro dos pagãos. E mais, ele pegava dinheiro dos outros para o sustento dele, ele não tinha salário, ele cobrava mais, fazia um ágio no imposto para se sustentar. Então, todo mundo sabia que ele era um pecador, ele mesmo se admitia pecador. Né? E é interessante porque ele, ciente da sua situação, da sua, vamos dizer, da sua quantidade de pecados, ele não tentava se justificar. Ele olhava claramente, né, e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele em momento algum virou e falou assim: não, eu sou pecador, mas sabe como é que é? É que a minha vida está muito enrolada, os romanos me obrigam a cobrar imposto. Né? Ele afirma claramente: eu sou pecador. Se vocês pensarem bem, só essa situação é uma situação de profunda fé. Bernardo, está dizendo que esse homem que é pecador tem uma fé profunda? Tô. E sabe, pessoal, a gente não presta atenção. Mas a oração dele é um salmo. Sabiam disso? Pega na Bíblia de vocês, pode ser o Salmo 50 ou o Salmo 51. Meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Esse salmo, inclusive, é muito lido na Quaresma. O Salmo 50 ou 51 depende da sua edição da Bíblia. Então, ele reza a Deus usando um salmo. E observa bem que essa frase, ela é uma frase muito interessante. Né? Vocês se lembram, quando Pedro se encontra com Jesus, ele se joga aos pés, se joga no chão, ajoelhado, e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Vocês se lembram de São Dimas, o bom ladrão? Nem na hora da tua condenação tem medo. Senhor, quando estiver à direita do teu Pai, lembra-te de mim. Eu poderia ter falado: tem de piedade de mim. Então, esse homem, quando diz: tem piedade, meu Pai, porque eu sou um pecador, ele está afirmando o pecado dele. Ele está confiando na misericórdia divina, e ele está fazendo isso através de um salmo.
Não que ele esteja certo na sua conduta, mas ele tem uma fé pura. Ué, Bernardo, se é assim, por que o cobrador de imposto? Por que o pecador quanto mais? Por que aquele que se diz pecador volta justificado, né? E o fariseu, que era tão bom, tão temente a Deus, tão piedoso, não volta. Né? A palavra justificado, quer dizer assim, seria um perdoado. Mas foi bom, veio perdoado. As penas dele foram justificadas. Ele foi perdoado. Por quê? Por causa de uma frase dele. O fariseu falou uma frase que foi terrível. Ó Deus, se ele tivesse falado assim, ó Deus, eu te agradeço porque não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero. Né? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Se ele tivesse falado isso, ele teria sido justificado. E muito justificado. Mas ele cometeu um erro terrível. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu sou muito melhor que os outros homens. Eu sou a azeitona da empada. Eu sou o rei da cocada preta porque eu sou bom. Sabe? A gente tem que entender que a gente não está aqui para se comparar com os outros. A gente não está aqui para dizer que fulano é pior do que nós. A gente não está aqui para dizer que eu faço mais oração, eu faço mais jejum, eu faço mais adoração, eu faço mais sei lá o que os outros. Sabe, uma vez um amigo meu, muito bom, um diácono maravilhoso, conduz um terço dos homens, que é um espetáculo. É lá na paróquia dele, ninguém dá bola para ele. Ele fica lá na paróquia dele, escondido, ninguém sabe que ele existe, mas ele conduz aquela comunidade maravilhosa. E um dia ele falou assim, Bernardo, eu fico olhando você e fico vendo que você atende um monte de preso, você leva comida para os miseráveis. Eu fico achando que o meu ministério é muito fraco. Eu virei para ele, mas meu irmão, quantos você aconselha, quantos casais em dificuldade você ajudou a levar, quantas famílias você reconciliou, você não valoriza isso? Mas Bernardo, mas você, cada um faz o que pode, com os meios que Deus deu para cada um. Sabe, existem algumas pessoas que vivem em situações de vida tão terríveis, tão pesadas, que não podem ter a mesma experiência de fé que vocês, que eu. Né? Eu, por exemplo, durante um tempo, dava plantão no domingo. Bernardo, mas domingo é o dia do Senhor, você não deve trabalhar. Mas se a gente não deve ter um plantão no domingo, primeiro, meu sustento ia diminuir. Né? Ia ser um problema. Segundo, alguém tem que dar plantão no domingo, né? Ou as pessoas não vão ficar doentes no domingo. Né? Algumas pessoas talvez tenham problemas terríveis na vida e não possam ter a experiência de fé que nós temos. Algumas pessoas foram educadas numa realidade tão diversa da nossa, que aquilo que nós consideramos absolutamente errado era a forma com que elas viviam. Né? Então, nós não podemos ter algo que seja condenação dos outros. A nossa ação, ela não pode ser algo
que digam os outros são menores e nós somos os bons. A nossa oração, ela precisa ser algo verdadeiro, como as suas orações eram. Ela precisa ser algo de fé, como as duas orações eram. Mas elas têm que ser também algo de misericórdia e piedade. Né? Talvez vocês cresçam muito mais na fé a partir do momento que, quando vocês rezarem, vocês rezem, talvez pedindo pelos outros. Senhor, eu te agradeço pela pessoa que o Senhor me permite ser e que o Senhor me ajuda a ser a cada dia. E te peço por aqueles meus irmãos que estão numa caminhada como esse, que possam entrar. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs sejam cientes, que possam se consertar. Que dentro do possível a paz e a harmonia reinem em todos os lares. Observa, falando mal da vida de ninguém. Porque hoje nós temos um grupo de pessoas que deu a si o direito de dizer quem segue a religião de forma correta e quem segue a religião de forma errada. Se você não ir para a missa com essa roupa e chegar tantos minutos antes e rezar tais orações, você está errado. Se depois da comunhão você não rezar tal e tal oração, você está errado. Se a confirmação não rezar isso, aquilo outro, você está errado, não valeu de nada. Se você não fizer tal coisa tantas vezes por semana, você está errado. Se você falar isso, falar aquilo, se você não concordar com isso ou não concordar com aquilo, você é pecador. Quem foi que deu esse direito a essas pessoas? Sabe, pessoal, eu tenho o direito e o dever de ver como eu me relaciono com Deus. Tudo além disso, eu já tenho que tomar cuidado. Bernardo, mas você é um diácono. Sim, eu sou um diácono. E como diácono, eu tenho um compromisso em guiar uma pequena parte do rebanho de Deus, né? E lembrando que eu faço parte desse rebanho que eu devo guiar. Né? Eu sou diácono que cuida de uma determinada porção do povo de Deus, onde eu estou incluso. Não sou eu a parte deles. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que alguém me peça orientação, que alguém peça o meu conselho, que alguém peça uma ajuda, uma avaliação, alguma coisa, eu devo ter muito cuidado quando eu digo para vocês, olha, é assim, não é assim. É melhor falar, olha, não é bem isso. Nós temos que ver, é por aí. Me explica por que você fala isso, me diz por que você fala aquilo. Né? Porque, se não, estou fazendo que nem esse fariseu. Esse fariseu fazia assim, eu sou bom, os outros são ruins. Muito obrigado, Deus, porque eu sou bom, eu faço tudo certo, os outros fazem errado. Deus não deu autoridade para ele. Deus nos deu autoridade para cuidar de nossa caminhada ao encontro dele e para ajudar a todos a irem caminhando ao encontro dele. Vamos caminhar juntos? Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né?
Eu estou avisando já com antecedência. Dia 22, sem ser essa segunda-feira. A outra segunda-feira é um ano de live. Por incrível que pareça, é um ano de live. Né? Liturgicamente, a live começou no quarto domingo da quaresma, então seria amanhã, né? Liturgicamente falando. Só que o quarto domingo da quaresma, dia 20, foi do dia 22 de março. Né? Então a gente tem que comemorar no dia 22 de março. A Fátima está mandando um amém, está dizendo, estamos juntos, exatamente, mas é isso mesmo, Fátima, é isso mesmo. A gente tem que caminhar junto. Né? Inclusive, às vezes, eu falo isso, algumas pessoas ficam assustadas, às vezes para caminhar junto a gente tem que andar para trás. Às vezes para caminhar junto a gente tem que virar e falar assim, peraí, deixei fulano para trás, eu vou voltar atrás dele. Mas Bernardo, pode fazer isso? E você vai deixar alguém perdido no caminho? Nós acreditamos no pastor que abandona as 99 para ir resgatar 99 ovelhas para resgatar uma, né? E nós vamos fazer diferente dele. Né? Denise está mandando amém. Fátima está dizendo que essa minha reflexão é verdade. Obrigado. Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã, 15h30, quarto domingo da quaresma, Letare, né? Djalma está dando amém, a Doraci também. Domingo do Rosa, vamos conversarmos um pouco. É um texto muito especial, é um texto de João, é um texto muito especial, inclusive com uma frase, com um versículo que é super famoso. E que novamente muita gente despreza esse versículo, principalmente o que vem depois dele. Mas só vamos falar sobre isso amanhã. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Aqueles que podem, fiquem em casa, por favor, a coisa não está boa. Quem tiver que sair, usa máscara. Né? Pode até usar 2 máscaras, uma máscarazinha simplesinha descartável, põe uma outra por cima. É bom. Não tem tal da N95, se você fizer isso, é quase uma N94. Você vê como é bom. E o padre Giovanni foi para casa hoje? Que bom, graças a Deus. Olha só, pessoal. Tomem cuidado, usem máscara, lavem a mão. Quando chegar a hora, tomem a vacina. Tá? Não se preocupem, não. A vacina é dom de Deus. Tá? O dom de Deus não faz mal. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraço.